Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel, que eu estou fazendo no canal, já fiz 3 deles, se você quiser dar uma entrada lá, dar uma olhada, porque eles são mais ou menos continuação um do outro. Muitos personagens que estão nesse agora estiveram ali, nós vimos ali no livro 50 anos depois, que foi o que eu fiz anterior a esse, tá bom? Nós estamos aqui no 2º capítulo e a gente estava ali em Blois. O ano continua ali por volta de 1662 por aí, e a gente estava ali vendo que o Cirilo, então ele foi se encontrar então com o tio dele, que é o pai da Susana. E no meu entendimento, o Cirilo é o Ovídio Lúcio dos 50 anos depois, e a Susana é a Cláudia Lucínia, a Cláudia Sabina, aquela que também tinha uma paixão doentia por ele, a mesma coisa que acontece agora com a Susana, e ela, por isso, aconteceu todo aquele drama ali, toda aquela saga que quem sofreu mais, quem pagou mais, digamos, entre aspas, foi a Célia, que eu acredito que nesse livro é a Alcione. E então a gente está ali em Blois, onde o Cirilo foi se encontrar com o tio dele, que é o pai da Susana agora, que era a Cláudia Sabina, no meu entender, e ele foi ali contar para ele que ele estava apaixonado pela Madalena, que é filha do Dom Inácio, de origem espanhola, e era amiga da Susana, porém a Susana, depois que soube que ela é eleita do coração do Cirilo, transformou-a em inimiga, porque a Susana, exemplo da Cláudia Sabina, é apaixonada também doentiamente pelo Cirilo, que dessa vez é primo dela. Fica parecendo meio confuso, mas é só dar uma olhada nos vídeos anteriores e também nos 50 anos depois. Eu deixo 50 anos depois aqui e os vídeos anteriores desse aqui também para você, se quiser ver, tá bom? E a gente viu ali então que o tio dele, que seria o pai dele uns 50 anos depois, o Quinésio Lúcio, lá nesse livro aqui, ele é o Jacques, professor Jacques. E aí ele o aconselha, porque ele é originário da Irlanda, e ele foi perguntar para o tio dele o que ele achava, se ele deveria casar antes de ir à Irlanda ou ir antes para contar aos pais dele. E aí o professor o aconselhou a casar antes, porque ele disse que talvez se ele fosse, ele não conseguisse realizar o intento dele, que era casar, porque os familiares dele poderiam fazê-lo, dissuadi-lo da ideia. E aí o professor Jacques conta a própria história dele, do casamento dele, como que foi. E aí eles terminaram a conversa com o professor dizendo a ele também que o problema que ele tinha com dinheiro não era problema, porque ele daria a ele algum dinheiro. E aí, quando eles terminaram a conversa, ele se encontrou ali com a Susana, aos prantos, dizendo que tinha ouvido tudo e que estava apaixonada pelo Cirilo. E aí ele diz a ela que ela devia se conformar e que ela podia até ir para a Irlanda, ele a deixaria ir para a Irlanda para ver se ela esquecia isso. E disse a ela para buscar ser forte, porque respeitar que o Cirilo então tinha escolhido outra pessoa, e para receber bem a Madalena, porque ela estaria, com certeza o casal estaria presente ali no casamento da irmã dela, da irmã da Susana. E aí terminou então quando ele disse que ele sentiu então alguma coisa bem não muito legal ali quando ele falou isso para a Susana, mas ele sentiu que ela não iria fazer o que ele estava dizendo, e ele sentiu então um amargor que lhe travava o coração. Foi dessa forma que terminou o vídeo anterior, e agora eu peço que Deus então possa me abençoar, que Jesus Cristo possa permitir que eu faça a leitura da forma mais completa possível, mais fluida possível, que os comentários sejam pertinentes e que sirvam para, se
possível, ajudar no esclarecimento, porque é uma obra tão cheia de detalhes políticos, sociais, econômicos, que a gente não pode nem sequer imaginar que pudesse não ser uma obra mediúnica, então ditada por uma pessoa em um estado de um lado e o outro de outro lado. Como Chico Xavier sempre dizia, o telefone, ele atendia um telefone, mas que só tocava desse lado, que ele não conseguia fazer a chamada, ele só recebia as ligações. E aí então, pedindo também que Deus abençoe, Jesus Cristo abençoe vocês que estejam assistindo, para se tiver uma mensagem especial nesse livro para você, que você capte e que você possa aproveitá-lo, como o Emmanuel diz, sentindo e não apenas intelectualizando. Continuando então. No dia seguinte, Cirilo regressou a Paris transbordando esperanças. Se o tio bem lhe orientara o espírito quanto ao que lhe competia fazer, ele melhor executou seus conselhos. Depois de dividir com Madalena o júbilo que o empolgava, dirigiu cerimoniosa carta a Dom Inácio Villamil e esposa, expondo suas pretensões. A nova produziu grande sensação na vivenda de Santo Honorato. Os pais de Madalena não esperavam semelhante surpresa. Cuidadosamente sondaram o espírito da filha, verificando-lhe a aquiescência e a resolução no cometimento que condizia com a felicidade futura dela. Entretanto, havia alguma coisa a considerar e que representava amargo aborrecimento para os velhos fidalgos. Era um implícito compromisso familiar com Antero de Oviedo. Dona Margarida e Dom Inácio sentiam sinceramente o fato de serem compelidos a apresentar ao sobrinho uma negativa inesperada e demolidora de todos os sonhos dele. Ambos o consideravam qual outro filho adotivo. No entanto, não seria possível contrariar as inclinações de Madalena, que nunca lhe causaram o menor pesar. Nunca lhes causara o menor pesar. Altamente preocupados, os bondosos velhos esperaram a primeira oportunidade para conversarem a sós com o sobrinho, o que se verificou 2 dias após o recebimento da carta de Cirilo. Madalena ausentara-se e essa circunstância dava ensejo a entendimentos desejáveis e justos. Então o Cirilo envia uma carta ali para os pais da Madalena, falando das intenções dele de se casar com ela. E aí eles primeiro, eu achei essa atitude aqui incrível para essa época, especialmente porque eles estavam quebrados financeiramente, quem sustentava a casa era o primo, o Antero, para quem a Madalena estava prometida, e eles tiveram cuidado de ver qual era o sentimento dela. Eles procuraram saber, sondar então ali se ela também estava de acordo de se casar com Cirilo. E aí quando eles viram isso, eles ficaram com o coração apertado, porque eles teriam que estar dando então essa notícia não muito prazerosa para o Antero, que ele com certeza estava contando que seria ele o marido da Madalena. Mas aí vamos ver como é que acontece, como é que eles vão fazer então para dar essa notícia a ele. Dom Inácio, nessa noite, tratou o rapaz com maior compreensão. Não sabendo como abordar o assunto, Dona Margarida, muito carinhosa, observando que o marido titubeava e vacilava, fixou os olhos serenos no sobrinho e falou: "Meu filho, hoje temos uma notícia a dar-te. Madalena foi pedida em casamento por Dom Cirilo d'Avenport." Antero fez-se pálido e respondeu rudemente: "Coisa estranhável, na verdade, porque espero minha prima desde a infância." No entanto, continuou Dona Margarida com voz pausada, Madalena está de acordo e não podemos nem devemos contrariá-la. Antero levantou-se, passeou nervosamente pela sala e observou exaltado. É uma ingratidão. Onde está meu tio que não lhe faz sentir sua autoridade, capaz de varrer do caminho esse irlandês audacioso, sem títulos e sem dinheiro? Então a primeira reação do Antero foi uma reação de dizer: que é isso? Vocês estão sendo injustos, como que não faz esse cara ir procurar outra para casar, se ele não tem nem dinheiro e quem sustenta a casa sou eu? Talvez estivesse implícito isso, né?
E aí, então, nominalmente citado, Dom Inácio respondeu: Madalena nunca me deu o mais leve aborrecimento e a autoridade apenas se exerce com aqueles que a desrespeitam. Aqui então o pai da Madalena dizendo: não, ela nunca me desrespeitou, sempre foi uma boa filha, agora eu não posso contrariá-la, apesar de ser você que sustenta a casa, apesar de eu estar quebrado financeiramente, do candidato a marido dela não ter dinheiro, eu não posso contrariá-la porque é isso que ela deseja. E aí continua o Antero: esse casamento, porém, é um absurdo, disse ele fora de si. Quem poderá decifrar os mistérios do coração, meu filho? Atalhou Dona Margarida afetuosamente. E a gente pode entender também aqui que ele é sobrinho deles, mas foi criado ali como filho. Eles o adotaram, mas ele é sobrinho deles. E a discussão acendeu-se. A custo, o rapaz sentou-se ao lado da velha tia, atendendo-lhes os apelos carinhosos. Mas tanto manifestou seus pensamentos de incomodação e de ironia que Dom Inácio foi dominado por violenta irritação. Ouvindo certas palavras mais ásperas do tio, o rapaz retricou com acrimônia: não posso conferir tamanho direito às suas opiniões. Afinal de contas, o senhor tem débitos bem pesados para comigo, antes de considerar qualquer privilégio ao irlandês miserável que me anula as esperanças. E aqui, depois de ficar bem irritado com tudo, palavras mais ásperas do tio, ele disse: então não tá lembrando que você me deve, que sou eu que sustento a casa? Antes devia pensar nisso antes de dar privilégio ao irlandês miserável, que é o Cirilo. Dom Inácio Villamil esboçou um gesto de justa indignação e revidou: sei que te devo dinheiro, mas não desconheces que nos deves os cuidados da educação. Supões acaso que te criastes em nossa casa a poder de brisas e votos brilhantes? Se reclamas aquilo que te devo em escudos, como te poderias pagar com as coisas privativas do coração de minha filha? E aqui então os dois batendo de frente ali, o Dom Inácio e o Antero. Ele diz que ele não deve esquecer, antes de privilegiar o outro para casar com a Madalena, que estava prometida para ele, é que ele não devia esquecer que deve dinheiro para ele. E ele diz: e a educação que nós te demos, porque foram eles que criaram ele, o Antero. Você acha que a gente pagou como? E também, se eu te devo dinheiro, como eu posso te pagar com as coisas privativas do coração da minha filha? Bem aí acirrada então a discussão entre os dois. O rapaz recebeu a reprimenda ríspida, mal se contendo para não agredir o velho tutor, que lhe falava e gesticulava grandemente irritado. A boa senhora, todavia, interveio amorosa e, como o sobrinho chorasse de raiva, tomou-lhe as mãos com muito carinho e procurou consolá-lo. Nossa, que situação para ela, não é? Porque, poxa, não podia contrariar o coração da Madalena, mas deve ser muito triste ver a pessoa ali que está certo, e se não tivesse outra pessoa, ele se casaria com ela, e ele, o Antero, eu acredito que seja o que era o governador lá no livro 50 anos depois. Eu não trouxe o papel que está escrito aqui os nomes todos, então alguns eu acabo esquecendo, que era o Lólio Úrbico. Obrigada, pessoal que me ajuda. Então ele era o prefeito, e o Dom Inácio também, eu acredito que era o pai da Alba Lucínia, que eu acredito que seja a Madalena. E ele também estava quebrado e dependia financeiramente de ter uma boa relação com o governador, que era o Lólio Úrbico, que era apaixonado pela Alba Lucínia. E aí, quando o marido dela se ausentou, ali toda uma coisa organizada pela Cláudia Sabina, ele também fez vista grossa aos avanços que o Lólio Úrbico fazia para a filha dele, a Alba Lucínia. Mas aqui, diferente, ele já cresceu um pouco, porque aqui ele não obrigou a Madalena a se casar com ele, então. E aí vamos ver como é que a dona Margarida vai colocar panos quentes aqui. Não te encolerizes, Antero. És nosso filho pelo coração antes de tudo. Considere, pois, que Madalena é tua irmã. Poderias estimá-la tão somente a título de esposa? Recorda que não podemos dispensar a tua afetuosa companhia.
Quem nos há confortado o coração em tempos tão duros de provação e de esperanças desfeitas? Não guardes rancor, modifica os sentimentos a respeito de tua irmã. Há de surgir, por certo, em teu caminho um matrimônio feliz. És moço, ativo, trabalhador. Não te faltará uma noiva carinhosa que encha o teu caminho de luzes novas. Tudo será uma questão de tempo e boa vontade. Então aqui ela chama ali o que eu acredito que a própria vida já fez dessa forma para ver se eles conseguiam se entender, não é? Porque a Susana, que eu acredito que era a Cláudia Sabina, ela é apaixonada pelo Cirilo e ela é prima dele de verdade, prima de sangue. E o Antero não é... Não, o Antero é primo também e foi criado ali como se fosse irmão dela, para ver exatamente se eles conseguiam então estar desenvolvendo esse amor fraternal. E não para acabar com essa paixão carnal, com essa paixão doentia que eles têm. O Lólio Úrbico, que agora é o Antero, com relação a Madalena, e a Susana, que foi a Cláudia Sabina, com relação ao Cirilo, que era o Elvídio Lúcius. O rapaz, apesar da paixão doentia que lhe enchia o cérebro de odiosas preocupações, amava singularmente a velha tia, a única alma que lhe havia proporcionado na orfandade carinhos e afagos maternais. Ouvindo-a, desabafou. Não podia saber se chorava de amargura ou de despeito, mas fosse como fosse, aquele pranto convulsivo aliviava-lhe o coração. Dom Inácio lançou ao sobrinho um olhar de ironia e, depois de um gesto de enfado, abandonou a sala, enquanto Dona Margarida continuava, olhos também marejados de pranto. Desanuvia o espírito, meu filho. Insisto para que continues junto de nós. Pediremos a Dom Cirilo, resida nesta casa após o consórcio e quando te resolvas a organizar tua casa, permanecerás igualmente em nossa companhia, até que me feches os olhos para sempre. Se Deus me der vida, Antero, consagrarei minha velhice aos teus filhinhos, que serão meus netos pelo coração. Acostuma-te, pois, a encarar Madalena de outro modo. Não odeies Dom Cirilo, a quem seus sonhos de moça elegeram noivo amado neste mundo. Não será melhor que se unam e vivam juntos de mim como irmãos carinhosos e dedicados? Além do mais, é indispensável consideres em tudo a execução dos desígnios santos de Deus. Naturalmente que a tua felicidade não será esquecida pelo céu. Rogarei ao Altíssimo te conceda uma esposa devotada e afetuosa, a fim de que mais tarde possa eu acariciar os teus filhinhos em cada dia. E aí então a Dona Margarida chama ele ali, quem sabe tentar despertar nele que ele podia ter, não era só a Madalena, e já que ela estava apaixonada por outro, ele poderia encontrar alguém também para amá-lo, e isso seria para ela muito bom, porque ela o considerava como filho, os filhos dele seriam como netos para ela. Mas aqui eu não achei uma coisa que já é bem assim, um ponto bem forte aqui, que é que ela disse que eles vão morar na mesma casa depois de casados. Aí então eu acredito que vai ser um pouco difícil pro Antero conseguir vê-la como irmã, não é? Ante aquelas manifestações carinhosas, Antero pareceu lavar o coração, expulsando para longe do espírito as mágoas mais fortes. Contudo, no recesso do ser guardava rancor indefinível e profundo, que lhe arruinaria a existência. Sentia-se sem forças para atirar a figura da prima do quadro das idealizações mais íntimas. Conformar-se-ia com o inevitável, mas não renunciaria aos seus desejos. Ou seja, de novo, lá nos 50 anos depois, ele investiu a ela, sabendo ela já casada e ele também casado. Aqui, por enquanto, ela era solteira, mas ele já decidiu que mesmo sendo casada, ele nunca vai renunciar aos desejos que ele tem com relação a ela, porque ele guarda no coração rancor indefinível e profundo. Dona Margarida repetia os conceitos carinhosos que lhe caíam na alma como anestésicos suaves, mas à medida que enxugava os olhos, ele recolhia no âmago do espírito propósitos de vingança,
com venenos sutis. Depois de longos minutos de meditação, tinha os olhos fixos, como alucinado por ideia terrível. Permaneceria assim, junto da velha tia, cuja afeição o preparara na vida com infinita ternura, mas sentia-se inclinado a disputar Madalena até o fim dos seus dias. Recordava rancorosamente as observações frias e ásperas do tio e refletiu que Dom Inácio lhe pagaria as objeções, a seu ver, audaciosas e ingratas. Não lhe cobraria os débitos contraídos com ele próprio, mas o velho fidalgo tinha outros credores, cujos títulos ele endossara, confiadamente. Buscaria, desse modo, retirar as garantias dadas logo que julgasse a medida oportuna. Quanto ao atrevido Davenport, esse teria de experimentar cedo ou tarde o peso da sua vindita cruel. O tortuoso caminho do mundo estava cheio de surpresas. Conservar-se-ia ao lado da prima qual sentinela sem repouso. O afeto que lhe votava, a seu ver, não admitia condenáveis substituições. Continuaria amando-a por toda a vida. Não podia pensar noutra mulher que lhe tomasse o lugar no coração. Quem adivinharia o futuro? Madalena poderia não casar e, se o fizesse, era possível que sobreviesse o desencanto conjugal ou que enviuvasse algum dia. Se tal acontecesse, estaria, pois, ao lado dela, a fim de lhe atender ao primeiro sinal. Então, aqui ele conjecturando, não dava ainda para saber, tá certo? Que estão dizendo que eles vão casar, mas podia ainda não acontecer. E se casasse, podia ficar viúva, não é? Tudo podia acontecer, pois ele não abriria a mão. E aí, então, o Dom Inácio, que bateu de frente ali com ele não ia, já que ele disse, eu acredito, ele pensou assim, já que ele disse que eu também tenho dívida com ele, porque eles me criaram, os custos com a educação, então ele não faria ele pagar o que ele devia a ele, mas foi ele quem endossou, ele foi o fiador para os outros empréstimos que o tio tinha feito, e aí ele tiraria esse endosso e os credores, é claro, não iriam ter esse pudor de estar cobrando ao tio, né? Após o incidente doméstico, dissimulou com habilidade o odioso rancor que lhe anuviava o espírito. Pareceu resignado com a marcha dos acontecimentos. Cirilo e Madalena estavam longe de pensar nas maquinações sombrias do primo que lhes presenciava o romance de amor entre sorrisos indefiníveis e complacentes. Ou seja, como o Emmanuel, quando apresentou ele aí, dizendo que ele tinha uma aparência física muito bonita, mas que ele era dissimulado, ele escondia ali os sentimentos verdadeiros dele, e aqui com certeza ele vai parecer o primo mais ali amado e também vai acolher muito bem o Cirilo, e eles nem imaginam o que é que ele está confabulando ali, a vingança que ele está tramando. E as semanas corriam formosas e calmas, enfeitadas de projetos deliciosos para o porvir. Susana, por sua vez, em virtude da influência paterna, ocultou o ódio mortal que lhe intoxicava o coração, e nas festividades com que foi solenizado o casamento de Carolina, na pacata cidade de Blois, procurou reaproximar-se de Madalena com hipocrisia surpreendente. No baile, exibira preciosa fantasia, tranquilizando o velho Jacques pelo ruidoso prazer e acolhimento carinhoso que dispensava aos noivos vindos de Paris. Então, aqui os dois usando a mesma arma. O Antero fingindo, dissimulando, e a Susana também, desculpe. A Susana também decidiu que talvez a melhor forma de ganhar essa guerra é fazer de conta que está do lado deles também. Ambos então usando as mesmas armas, mas para que ninguém perceba que o que eles querem é vingança, porque nem Susana abriu mão do Cirilo, muito menos Antero abriu mão da Madalena. Tudo, afinal, parecia concorrer para a felicidade dos jovens que não cabiam em si de contentamento e esperança. Longa carta dos pais de Cirilo dava conta de seu assentimento ao matrimônio em vista das afetuosas observações de Jacques.
Endereçavam ao filho e à futura nora votos de felicidade e paz e lamentavam a impossibilidade de uma excursão à França para abraçá-los pelo auspicioso acontecimento. Madalena sentiu-se mais tranquila após essa carta, desvanecendo os derradeiros resquícios de inquietação. O jovem Davenport, plenamente identificado com os futuros sogros, sem maior experiência do mundo, concordou satisfeito com a solicitação para morarem todos juntos. Acredito aqui que esse concordar dele, essa decisão dele vai ajudar muito no plano de vingança do Antero. Dom Inácio Villamil foi o primeiro a tanger o assunto, alegando a moléstia da esposa e o demasiado apego dela à filha. As jovens sempre constituíram o amparo da casa e o conforto dos seus dias. Filha única, Madalena resumia para os genitores amorosos o ponto central de seus interesses afetivos. Dona Margarida andava sempre enferma e, quanto a ele, de há muito não se sentia menos abatido. A ausência da filha sepultaria o ambiente doméstico em tristeza irreparável. Consentindo em casá-la, não desejavam pensar no afastamento dela e sim na aquisição de mais um filho, que seria o genro, a dilatar-lhes o patrimônio de santas esperanças. Não somente os aspectos espirituais foram lembrados. Semelhante decisão pouparia aos cônjuges a laboriosa montagem de uma casa com todos os requisitos da vida comum. Dom Inácio ponderou as mínimas conveniências de fundo econômico, imprimindo às palavras a força poderosa das suas convicções íntimas. Cirilo ouviu-lhe os pareceres com atenção, acedendo comovido aos seus pedidos e compreendendo as dificuldades de ordem material, procurou aplanar todos os obstáculos defrontados pela família da noiva. Então aqui, todo mundo de acordo que eles devem morar ali juntos, e eu acredito que quem ficou feliz com isso foi o Antero. E como ele está sendo dissimulado, nem os pais dela pensaram que talvez esse fosse, já que ele também é apaixonado pela Madalena, que talvez não desse certo, não é? E já que entra também não só a falta que ela faria ali afetivamente ao casal, mas também a condição econômica deles, do Cirilo. E foi assim que, numa atmosfera de profunda simplicidade e simpatia, realizaram-se as núpcias de Madalena com o rapaz irlandês, no modesto templo consagrado à memória de Santa Genoveva, em Paris. E aqui o Emmanuel deixa uma nota dizendo: não nos referimos à abadia de Santa Genoveva, que se localizava antigamente ao sul de Paris. Carolina e o esposo, que passaram a residir em remoto vilarejo do norte, não se abalançaram a viajar com um frio intenso, e Susana, depois de ligeiras providências na capital francesa, partira dias antes para a Irlanda, em companhia de uma família amiga de Alençon. Mas o generoso Jacques tomara um carro em Blois a fim de assistir à cerimônia modesta, trazendo carinhosas lembranças do seu velho parque para os noivos queridos. Ou seja, então ali no casamento do Cirilo com a Madalena, não estavam presentes, então, as primas dele. A Susana preferiu não assistir. Ela aceitou então a sugestão do pai dela e foi para a Irlanda. E a Carolina já tinha casado um pouco antes, não quis vir para a cerimônia. Só o Jacques, o professor, o tio dele mesmo, que participou. E vamos ver se o Antero também. Com exceção de 3 amigas dedicadas da jovem, inclusive Colette e Cecília, a solenidade foi apenas acompanhada pelo tio de Blois, pelos pais da noiva e por Antero de Oviedo, que dissimulava dificilmente o ódio que lhe corroía a alma ardente. Ou seja, a Susana não teve nem coragem de participar, porém o Antero ali, dissimulando o ódio, o ciúme, a raiva, ele participou da cerimônia. Cirilo e Madalena, porém, naquele instante, ignoravam que houvesse perversidade na terra e não queriam saber de homenagens mundanas. Unidos no seu imenso amor perante o altar dedicado à padroeira de Paris, foi com sublime enlevo que receberam a bênção do sacerdote em nome de Deus.
contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando naquela hora as portas brilhantes do paraíso. E entre os amplexos afetuosos que o cercaram em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua. Doce ilusão. Mal sabiam eles, aqui o Emmanuel dizendo, eles até aquele instante ignoravam que houvesse perversidade na Terra. Porém, agora eles não vão apenas saber que existe, como vão sentir na carne, com certeza. Porque eles têm ali dois, com o casamento deles, em que eles pensam que encontraram o ninho da felicidade perpétua, eles deixaram duas pessoas completamente doentes por eles, que mantém uma paixão doentia de séculos por eles, porque nós vimos que o livro 50 anos depois se passou ali no primeiro século depois de Cristo, e esse se passa no século 17, e esses espíritos que já devem ter tido outras encarnações continuam então com o mesmo desejo, a mesma paixão, a doentia que tinham quando ali nos 50 anos depois que aconteceu toda aquela tanto sofrimento causou, não é? E eles foram capazes de coisas terríveis ali. E aqui também, pelo que tá o grau do ódio que eles estão sentindo. Então eu acredito que a partir de agora o Cirilo e a Madalena vão entender o que é a perversidade na Terra. E aí então vamos ver como é que continua, para quando no próximo vídeo a gente entra no terceiro capítulo, que é A Caminho da América. Eu espero que você esteja gostando. Se tiver e quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico e outros livros que eu tenho lá também e aproveitar para se inscrever também, eu te agradeço. Até o próximo vídeo. Tchau!